Fala pessoal, professor Stefani para conversar com vocês hoje sobre semântica dos conectivos, os valores semânticos das conjunções. Para iniciarmos, é importante que a gente defina o que é semântica e o que é conectivo. A semântica vai ser a parte da gramática que é responsável por estudar o significado das palavras, certo? Ou também de uma expressão ou de uma frase. Vamos pegar a título de exemplo a palavra ponto. A palavra ponto é uma palavra polissêmica, ela tem vários significados. Eu posso falar que ponto é o ponto como fosse uma mancha de uma camisa. Posso falar que o ponto é um ponto final de um ônibus, ou seja, o terminal. Posso dizer ainda que o ponto é o fechamento de uma frase. Então, todas essas ideias que eu discorri aqui sobre ponto remete a uma interpretação semântica, ou seja, a significados da palavra ponto. Então, toda vez que vocês ouvirem esse termo semântica, a gente está falando de significado. Conectivo, galera. Conectivo vai ser aquela palavra que a gramática dispõe para poder conectar, unir, ligar uma palavra a outra, uma palavra a uma frase, ou uma palavra a um segmento maior de um texto, né? Uma palavra ligando parágrafo ao outro. Então, conectivo vai ser aquela palavra que serve para conectar, ligar. Só pensar em conectivo, aquilo que conecta. Bem, e quais são os tipos de conectivos que existem? Existem as preposições e as conjunções, certo? Na nossa aula a gente vai se deter somente ao grupo de conectivos chamado conjunções. Mas a gente tem um exemplozinho aqui de preposição. Gosto de bolo. Vejam que esse de aqui está fazendo a união entre gosto e bolo. Está fazendo a ligação entre gosto e bolo. A palavra gosto e a palavra bolo. Esse de aqui é um conectivo, que a gente chama do tipo preposição, como o com, o por, o para, o sem, entre outros. Na apostila tem mais exemplos aí de conectivos. Dê uma olhadinha por lá. Agora vamos ver um conectivo do tipo conjunção. João saiu e Maria chegou. Esse e aqui é um conectivo que está ligando o segmento João saiu e Maria chegou. Ou seja, está ligando esses dois segmentos da frase. Então, esse e é um conectivo, né? Um conectivo do tipo conjunção. Serão esses os conectivos que a gente vai se deter na nossa aula de hoje. Certinho? Então, ao ligar essas duas partes, ele está fazendo a conexão, certo? Ao ligar segmentos de um texto, um conectivo está fazendo a conexão, está fazendo a ligação entre essas partes. Agora vamos conhecer um pouco dos valores semânticos dessas conjunções. O primeiro grupo para a gente aí é o grupo da oposição. A gente vai entender aqui a oposição como se fosse uma quebra de expectativa. O que significa isso, galera? Espera-se uma coisa e acontece outra, certo? Ou seja, acontece algo contrário daquilo que se esperava. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Colocou o despertador, mas não acordou. O que se espera de quem coloca o despertador? Que vai acordar. Acontece isso? Não. Houve uma quebra aí. Essa quebra, né, iniciada pela palavra mais, é uma informação de natureza opositiva. Logo, esse mais está apresentando para a gente aqui uma oposição. Logo, esse mais tem o valor de oposição. O mesmo vai acontecer com porém, com embora, com ainda que, certo? Ou seja, eles introduzem informações contrárias à anterior, certo? Ou à posterior, como no caso aqui do ainda que e do embora. Mas aí você deve estar se perguntando, mas professor, por que você repetiu quatro frases aí com 4 conectivos diferentes? Para mostrar para vocês um seguinte aspecto das conjunções. Eu quero mostrar para vocês aqui que as conjunções são cobradas basicamente na atividade que você faz reescritura de textos ou substituição de conjunção. Isso é muito comum. Uma questão pedir que a gente reescreva a mesma frase com conectivos diferentes, né? Ou ele te dá a frase e pede que você substitua ali, né? E coloque ali o conectivo que poderia estar adequado ao contexto, né? À situação que aquela frase está expressando. Outra forma também é eles já colocarem um conectivo para a gente e pedir que a gente identifique o valor semântico. Então, basicamente,
A cobrança das atividades ou a cobrança das questões de conectivos estão relacionadas à identificação do valor semântico do conectivo, a substituição desse conectivo ou a reescritura. São essas mais ou menos as questões de conectivos. A gente viu o grupo da oposição, né, que dá aquela ideia de quebra de expectativa, contrariedade. Agora a gente vai ver o grupo conclusão e consequência. Nesse grupo aqui, a gente tem conjunções como logo, portanto, por isso, tá? A gente vai entender a conclusão como uma espécie de dedução de um fato anterior. Vejamos aqui. Sou seu pai, logo você deve me obedecer. Ou seja, sou seu pai, né? Há uma dedução de que devo a ele o quê? Obediência. Sou seu pai, deduz-se que você deve obedecer. Então, essa informação iniciada aqui pelo logo é uma informação de natureza conclusiva. Logo, esse logo tem um valor de conclusão. Ou seja, aqui há essa segunda informação é uma dedução da informação anterior. Sou seu pai, portanto, você deve me obedecer. A mesma coisa acontece com o portanto. Esse portanto também aqui vai introduzir uma conclusão. Por quê? Nessa informação iniciada por ele, eu tenho uma dedução dessa informação anterior. Nessa informação iniciada pelo logo, eu tenho uma dedução da informação anterior, que é sou seu pai. Então, logo, portanto, por isso, são conectivos que vão apresentar para a gente uma espécie de resultado ou dedução da informação anterior. Então, a gente tem um valor semântico de conclusão. Consequência. A consequência a gente vai entender como um fato produzido. Que conectivos que dão essa ideia aí? Né? Ou que auxiliam nesse valor semântico, né? Marcam esse valor semântico. O conectivo que, né? Toda vez que ele vier antecedido aqui de palavras como tanto, tão, tamanho, tal. Ó, tamanho foi meu susto que caí. Vejam que o susto fez com que eu caísse, ou seja, o fato do susto gerou o seguinte produto, a minha queda, certo? Então, a consequência, ela é um produto produzido do fato anterior. Então, olha, João tem tanto medo do pai que nunca discorda dele. Esse que nunca discorda dele é o quê? É uma consequência do que foi dito anteriormente. É um fato produzido do que foi dito anteriormente, certo? Ó, João tem tanto medo do pai de que nunca discorda dele. Então veja que de modo que nunca discorda dele é uma consequência do medo que João tem do pai. É o fato produzido desse medo aí. Então a conclusão ela vai ser a dedução, né? O que se deduz da informação anterior. A consequência ela vai trazer o produto ou o fato produzido da informação anterior. Então, sou seu pai, logo você deve obedecer. Esse logo aqui tem valor de conclusão, porque sou seu pai, deduz-se que você deve obedecer. Logo, então, tem o valor ou significado de conclusão. Aqui nesse que, eu tenho o valor de consequência, certo? Porque aqui, a partir desse segmento aqui, eu tenho o fato produzido do anterior. Próximo valores semânticos aqui, explicação e causa. A explicação ela vai ser uma espécie de justificativa de um comentário ou de um pedido. Que conjunções ajudam a sinalizar isso, marcar isso para a gente? Conjunções como o porquê, pois, que. Vejamos a frase. Correu porque estava atrasado. Essa informação iniciada aqui pelo porquê, porque estava atrasado, é uma justificativa dele ter corrido. Né? Justifica ou explica o fato dele ter corrido. Correu, pois estava atrasado é uma justificativa ou uma explicação dele ter corrido. Agora, a causa. A causa, a gente vai compreender a causa como se fosse o fato que gera ou produz o outro, certo? É como se fosse um fato determinante para o outro acontecer, que seria, no caso ali, a consequência, tá? Bem, conectivos que indicam causa, que denotam para a gente isso. Como, já que, visto que, porque. Como estava atrasado, correu. Vejam que essa informação aqui, ó, como estava atrasado, iniciado pelo como, reparem que é o fato que gera
a corrida, né? Que é um fato determinante para ele ter corrido, né? Já que estava atrasado, correu. Essa informação iniciada aqui pelo já que é o fato determinante para ele ter corrido. Então, tanto esse já que quanto esse como são o que a gente chama de causa, né? Transmitem o significado, o valor semântico de causa. Enquanto a explicação é a justificativa de um comentário, a causa vai ser o fato que gera ou produz outro, ou então um fato determinante para que o outro venha a acontecer. Então a gente já entendeu explicação e causa. Agora, finalidade e condição. Na finalidade, a gente tem aquela ideia de propósito ou objetivo do enunciado, que é introduzido, né, apresentado pela conjunção. Vamos ver aqui exemplo aqui, ó. Gritou para que todos ouvissem. Vejam que a informação iniciada pelo para que todos ouvissem é uma espécie de objetivo ou propósito que fez com que a pessoa viesse a gritar, certo? Então, esse para que aqui tem valor de finalidade. O mesmo acontece com a fim de que. Gritou a fim de que todos ouvissem. A expressão conjuntiva aqui, a fim de que todos ouvissem, também vai introduzir ali uma finalidade, ou seja, uma espécie de propósito ou objetivo que fez com que alguém viesse a gritar. Certinho? Então a finalidade é como se fosse uma espécie de objetivo ou propósito em relação à informação anterior, em relação ao fato anterior, para que todos ouvissem o objetivo ou propósito, ou seja, a finalidade que fez com que alguém viesse a gritar. Então, esse para que e esse a fim de que tem valor de finalidade. Então, essas são as conjunções mais usuais aí para a finalidade. Na condição, a gente tem uma espécie de possibilidade, hipótese, ou então a gente pode interpretar o seguinte: um fato só acontece na possibilidade de outro. Então vejamos aqui, ó. Só ajudaria a Maria se ela também me ajudar, ou seja, a ajuda só vai ocorrer na possibilidade de que Maria também venha me ajudar, certo? Posso até ajudar Maria, desde que ela também me ajude. Vejam que esse desde que vai indicar que a possibilidade de ele ajudar Maria na condição de que ela também o ajude. Então, conjunções como se, expressão conjuntivas como desde que, vão ter o valor de condição. Então, a condição é uma espécie de possibilidade. Um fato só acontece na possibilidade de outro. Certo? Esses fatos são atrelados aí. Agora, o valor de comparação. A comparação ela vai ser uma aproximação entre dois seres, dois objetos, por uma característica ou por alguma ação que eles fazem ali em comum. Vejamos. Desenho melhor do que João. Esse que aqui tem valor de comparação, certo? Vejam que eu aproximo aqui eu de João, ou seja, ambos nos aproximamos pelo fato de que sabemos desenhar, certo? Então, mas há uma superioridade da minha parte, né, desenho melhor do que João, eu ainda faço essa comparação, mesmo me colocando em nível superior, né, em nível de superioridade a João. O mesmo vai acontecer aqui embaixo, ó, desenho tão bem quanto o João, a expressão tão quanto, desenho tão bem quanto o João, a expressão tão quanto destacada aqui para a gente, ela também vai ter o valor de comparação. Eu aproximo eu e João, ambos sabemos o quê? Desenhar, só que de maneira igualitária, né? Ou seja, estou aproximando aqui por igualdade. Então, expressões como do que, quanto, como, tão quanto, como, são expressões que marcam conclusão. Para encerrar os valores semânticos, tempo. Tempo basicamente é um momento. Esse momento pode ser simultâneo, pode ser um momento posterior, pode ser um momento anterior. Então vejamos aqui, ó. Quando ela chegou, ou seja, no momento em que ela chegou, eu fui embora. Esse quando aqui, ele tem para a gente um valor de tempo, ele expressa um momento. Assim que ela chegou, eu fui embora. Vejam esse assim que também tem um valor de tempo. Mal ela chegou, eu fui embora. Depois
que ela chegou, eu fui embora, que a gente tem um tempo posterior. Enquanto ela chegava, eu ia embora. Então, a gente tem um tempo simultâneo. Então, tempo é momento. Para a gente encerrar aí, né, fazer a síntese dos valores semânticos, na oposição a gente tem uma espécie de quebra de expectativa. Espera-se uma coisa, acontece outra. Na conclusão, a gente tem uma espécie de dedução, né? Se deduz de uma outra. Um fato se interpreta de outro, né? Há uma relação lógica entre um fato e outro. Na consequência, eu tenho o fato produzido. Na explicação, eu tenho uma justificativa ou um comentário de um fato anterior. Na causa, eu tenho uma espécie de fato determinante, ou fato que produz o outro. Na finalidade, eu tenho uma espécie de propósito ou objetivo. Na condição, eu tenho uma espécie de hipótese. Possibilidade, um fato só acontece na possibilidade de outro. E no tempo, eu tenho um momento. Esse momento pode ser um momento simultâneo, um momento posterior ou um momento anterior. Agora é só organizar o caderno com a síntese da aula e fazer as questões da apostila, consultar seu mediador. Abraços e até a próxima.